A mais paulista das avenidas completa nesse 8 de dezembro 132 anos. O território que abrigou mansões dos endinheirados, os barões do café, se transformou em um centro financeiro e cultural aqui de São Paulo, repleto de arranha-céus. Corredor de 3 quilômetros é também hoje em dia termômetro da insegurança aqui em São Paulo. A repórter Letícia Miyamoto destaca inclusive os números em relação a esse cartão postal aqui de São Paulo. Qual é o ponto mais perigoso da Avenida Paulista? Eu te pergunto, hein, Letícia? Oi, Tiago. O ponto considerado mais perigoso da Avenida Paulista é justamente onde nós estamos, bem próximo aqui ao MASP. Boa noite para você e para todos que nos acompanham aqui no Jornal Jovem Pan. E olha, Tiago, muita gente chega a questionar, inclusive quando nós chegamos aqui, muita gente já perguntou quais as medidas a gente toma, né, já que estamos sempre nas ruas para evitar qualquer tipo de problema em relação a furto, né, roubo. E eu falo que a gente tenta, né, já tô com a minha corda aqui no celular e tem que segurar bem firme, não tem muito o que fazer, viu? Bom, a gente lembra que desde sempre, a Avenida Paulista, por ser considerada um dos pontos, como você bem disse, mais importantes, né, para o turismo aqui de São Paulo, esses furtos e roubos aconteciam em toda a avenida. Mas desde a pandemia da Covid-19, esses furtos e roubos começaram a se concentrar aqui próximo do Museu de Arte de São Paulo, o MASP. Os dados apontam que entre 10 ocorrências, 4 acontecem nessa região onde nós estamos. Além disso, Tiago, dados da Secretaria de Segurança Pública apontam que em 2022 a avenida teve o maior número de roubos em 10 anos. Ao todo, foram 1.106 registros em toda a avenida, cerca aí de 3 por dia. Já em relação aos furtos, os números chegaram a 6.343 casos em todo esse registro. É o segundo maior número da série histórica, tirando 2019, quando foram registrados 7.500 ocorrências, cerca aí de 7.500 registros. O domingo, quando a Avenida Paulista fica fechada na maior parte do dia, né, para a circulação aí dos veículos, é o dia da semana que mais são registradas ocorrências. Inclusive, houve um aumento no número de registros neste dia da semana. Olha só, em 2022 foram 34,7% das ocorrências registradas neste dia da semana, enquanto, por exemplo, em 2019 foram 28,37% das ocorrências. De acordo com a Polícia Civil, desde fevereiro, quando teve início a operação Speed Bike, cerca de 100 pessoas foram identificadas como criminosos que estariam praticando estes crimes aqui na região da Avenida Paulista em bicicletas, que a gente sabe que é muito comum, a maior parte desses casos, né, destes crimes ocorrem dessa forma, mas também de pessoas, de pedestres, né, que se disfarçam ali, tanto como entregadores de aplicativos, né, entregadores em motocicletas, como também em bicicletas. Dessa quantidade que eu citei, de cerca de 100 pessoas que foram identificadas apenas durante essa operação Speed Bike, 58 delas foram presas em flagrante. Segundo os policiais, o grupo, né, desses criminosos que atuam principalmente aqui na Avenida Paulista, concentra principalmente homens de 16 a 25 anos, pessoas que são moradoras da região central de São Paulo e que não têm um emprego fixo. Vale a gente citar como exemplo dessas características o nosso próprio repórter Vitor Moraes, que acabou sendo vítima de uma tentativa de furto enquanto estava prestes a entrar ao vivo. Essas imagens acabaram sendo registradas pela própria câmera da Jovem Pan News e por pouco, ali, segundos antes dele entrar ao vivo, ele conseguiu segurar o celular e não foi vítima deste crime. Além disso, também um repórter sueco passou por uma situação muito parecida, mas dessa vez acabou ficando um pouco mais assustado. Também chegou a registrar, ele trabalhava ali como vídeo repórter, teve o celular quase que levado por uma pessoa que passou de bicicleta e registrou tudo. Vamos acompanhar. Misstänkliggjorde han protesterna och kallade dem för vandaler. Det ledde... Ja, men vad fan håller du på med? Din jävla! Hej, polisen! Pega essa cara! Pega ele! Pega ele! Pega essa... Pega ele! Polícia! Pega ele! Polícia! Ei, polícia! Tiago, o repórter, como eu citei,
Tiago, como eu citei, o repórter era sueco, mas ele chegou a falar em português, né? No momento ali do desespero, quando percebeu que quase foi vítima do crime, ele chegou a pedir ajuda para a polícia em português. Agora, relembrando um caso também muito recente que aconteceu na manhã desta sexta-feira. Uma repórter da Rede Globo estava também ao vivo, já estava com a imagem ali sendo transmitida, quando uma pessoa também de bicicleta passou, tentou pegar o celular da repórter, mas ela conseguiu segurar o aparelho. Então, 3 casos de repórteres que quase foram vítimas, mas conseguiram escapar por pouco. Depois desse episódio, alguns deputados, alguns políticos se manifestaram pelas redes sociais, como, por exemplo, o deputado federal Guilherme Boulos, que disse pela internet, ele classificou que a capital paulista está abandonada e declarou que é uma cidade sem comando e sem controle. Já a deputada Tabata Amaral, também, que deve concorrer à prefeitura, né, de São Paulo, afirmou, abre aspas, que a falta de políticas efetivas de segurança pública se reflete no medo que tem sido o sentimento de todo cidadão ao sair nas ruas de São Paulo. Fecha aspas. Ela citou uma preocupação com o número recorde de casos de estupro na cidade e a constância nos casos de furtos também na capital paulista. O deputado Kim Kataguiri também foi outro político que se manifestou. Ele afirmou que é um absurdo o centro de São Paulo estar largado aos criminosos dessa forma. Também citou algumas medidas que seriam levadas em consideração caso ele assumisse o mandato. Agora, falando sobre ações mais recentes que já estão sendo aplicadas para a segurança, principalmente aqui na região central de São Paulo, está a Operação Delegada, Tiago, que permite que os policiais militares de folga trabalhem e sejam remunerados, claro, por essas funções. O novo horário, o novo turno para esses policiais, para essa operação, abrange das 10 horas da noite até as 6 horas da manhã. E o valor pago para a diária desses policiais aumentou em 20%. Além disso, o valor também deve receber um acréscimo de 30% para os policiais militares que atuarem em áreas que sejam destinadas pela prefeitura, que sejam características de regiões consideradas mais perigosas, como, por exemplo, a região da Avenida Paulista. A assinatura do projeto de lei já foi aprovado pela Câmara Municipal e foi assinado pelo governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e também pelo prefeito Ricardo Nunes, na tarde dessa sexta-feira. Tiago. Letícia, é a sensação de insegurança que nós temos em São Paulo, e aqui na Paulista a gente tem que tomar muito cuidado